Ah, Vanessa Toledo também vai fazer uma live. Está todo mundo aqui, hein? Boa noite a todos. Eu sou Carlos Eduardo Quadrati, coordenador e vice-presidente de administração de condomínio da Proemp, Associação das Empresas e Profissionais do Setor Imobiliário de Jundiaí. Sejam todos bem-vindos ao webinar Encontro Secov de Gestão Condominial em Jundiaí, uma realização do Secov São Paulo e da Proemp. Hoje sobre o tema Condômino Antissocial, como lidar com ocorrências que podem levar à exclusão. Agradecemos a participação de todos e, em especial, nosso ilustre palestrante, Dr. João Paulo Rossi Pascoal. O Dr. João Paulo Rossi Pascoal, ele é advogado, assessor jurídico da AABIC, a Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo, é mestre em Direito pela PUC São Paulo, especialista em Direito Civil, Obrigações e Contratos pela ESA, OAB, é especialista em Direito Imobiliário e Empresarial pela Universidade Corporativa Secov São Paulo, docente da Universidade Corporativa e da Universidade 9 de Julho, Uninove, na graduação em Direito. Informamos que neste evento está sendo gravado e será disponibilizado no canal do Secov no YouTube nos próximos dias. Envie suas perguntas via chat e, ao final da apresentação, todas elas serão respondidas. Agora, daremos início à nossa palestra. Passamos a palavra ao Dr. João Paulo Rossi Pascoal para a sua apresentação. Muito obrigado, Dr. Carlos Quadrati, carinhosamente conhecido pelos amigos como Cadu. Eu fico muito honrado, muito agradecido com essa oportunidade de participar de um evento de entidades tão queridas, como é o caso da Proemp do Secov São Paulo. Então, é uma honra estar aqui. E eu preparei uma apresentação simples para nortear aqui a nossa conversa e, desde logo, eu autorizo que o Secov faça a divulgação, libere essa apresentação a todos que tenham interesse. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui para tratar de um tema tão interessante e também a presença, mesmo que à distância, de toda a audiência. Espero depois ter um momento para tratar das dúvidas, perguntas que eventualmente venham a surgir. Pois bem, o tema escolhido aqui é um dos temas mais atuais quando nós falamos de condomínios. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós temos boa parte da população brasileira, principalmente daqueles que vivem em cidades, ocupando um condomínio edilício. Esse é o formato da habitação do futuro. Cada vez mais nós teremos pessoas vivendo em condomínio. E aquelas casas térreas assobradadas ficarão cada vez mais raras. Além disso, eu tenho a seguinte percepção da vida em condomínio no Brasil. Nós ainda temos uma janela de aprendizado, as pessoas ainda estão numa pedagogia do que é a vida em condomínio, de modo que os desrespeitos, as normas condominiais, os atritos, os problemas, eles são muitos e eles são comuns a todos os condomínios. O que faz a festa de nós advogados, né, doutor Cadu? Porque se o mundo não tivesse problemas, nós advogados morreríamos de fome. Mas, tirando a brincadeira, é muito frequente nós temos uma ordem diversa de disputas, conflitos dentro do condomínio. E para piorar a situação, que tradicionalmente, culturalmente já era problemática, com a pandemia, com a recente pandemia que nós vivenciamos, houve uma explosão dos transtornos mentais. Então, as pessoas estão fora do eixo. Eu até vou trazer algumas notícias recentes que revelam essa questão.
Nós sabemos que na vida em condomínio há um regramento rígido, detalhado, e há uma forma de controle desses desvios. Há uma possibilidade do síndico exercer o seu poder na órbita ali interna do condomínio, por meio da aplicação de advertências, multas pecuniárias, numa escala progressiva que nós vamos conferir qual é, tendo a sua base. Mas, infelizmente, nem sempre essa escalada de controle que o síndico pode aplicar, tendo por base a lei e as normas internas, ela resulta na resolução do problema. Para piorar, algumas situações até são agravadas. A partir do momento que o síndico tenta fazer valer as normas, o problema ele descamba numa espiral de ofensas, de violências, de ameaças, situações efetivamente dramáticas, situações que são limites. E aí, por força dessa conjuntura de insatisfação de aplicar o que a lei determina, é que o direito ele tenta encontrar uma solução, ele tenta encontrar uma medida de efetividade para a resolução dessa situação dramática. E foi assim que surgiu, e não é de agora, é uma tese que nós veremos, é antiga, começou lá pelas mãos do professor Álvaro Vilaça de Azevedo, que está vivo, que inclusive participará de um congresso da OAB, de Advocacia Condominial. Foi ele, orientando a professora Regina Pagete Moran, que deu origem a essa tese, pegando exemplos de outros países que têm em sua legislação essa permissão, o caminho da exclusão do condômino antissocial. Então, aparece essa ação, que acabou sendo nomeada dessa forma, né? Ação de exclusão de condômino antissocial, como um remédio para essa situação tão problemática em que o tecido social do condomínio se esgarça completamente e que nós temos riscos de piora, riscos até de danos e riscos de morte, de agressividade extrema. Aqui, apenas para ilustrar que eu não estou exagerando, eu trago algumas notícias recentes, uma aqui da Veja Saúde, nos dando conta que houve uma explosão dos transtornos mentais, chamando a atenção da OMS, com cifras, com percentuais, indicando a alta de problemas como ansiedade, como depressão. Então, nós temos na grande mídia, infelizmente, inúmeros exemplos reais de que isso vem acontecendo, de pessoas que, por questões mínimas, bobas, um problema de demora na entrega de um aparato que chegou via correios, a falta de um cumprimento de um serviçal, a outra que estava lá lavando a calçada e acabou respingando no transeunte, que essas coisas mínimas acabam redundando numa altíssima violência, em boa parte explicado por isso aqui, a piora da saúde mental ocasionada por essa pandemia. Aqui eu trago uma notícia da Deutsche Welle, a TV Cultura lá da Alemanha, que também nos informa essa triste realidade, aumento dos problemas mentais, da depressão, da ansiedade. Então, nós vivemos um momento crítico de falta de diálogo, de pessoas com os nervos à flor da pele, um momento, infelizmente, de brutalidade. Vamos começar aqui a nossa abordagem jurídica, então, fazendo um lembrete a todos de qual é a base legal do controle da indisciplina, do controle das infrações condominiais. Então, nós sabemos que a legislação que rege a vida do condomínio edilício está no Código Civil,
são os artigos 1331 a 1358, sendo que nos importa principalmente o artigo 1336, que aqui está estampado, e o 1337. No 1336, nós temos uma relação aqui que não é exaustiva do básico que um condômino, que o ocupante deve assegurar na vida condominial. Então, é contribuir com o condomínio, não realizar obras que comprometam a segurança, não alterar a fachada e, principalmente, eu coloquei aqui negrito sublinhado para chamar a atenção, porque é aqui que justamente residem as maiores situações problemáticas vivenciadas no condomínio. É justamente não cumprir com a destinação da edificação, utilizar de maneira prejudicial ao sossego, à salubridade, à segurança e afrontar aos bons costumes. Então, claro que nós podemos ter situações altamente problemáticas por conta de uma obra, por conta de inadimplência, por conta de fachada, mas, sem sombra de dúvida, essas situações limite, elas têm origem justamente nesse inciso 4 do 1336. E aí, nós temos no parágrafo 2º desse mesmo dispositivo a indicação de que aquele que não cumprir os tais deveres pagará a multa prevista na convenção. Então, nós temos sempre que analisar o que é que nos diz a norma interna, a convenção, e devemos aplicar fielmente o que ali está contido. O artigo seguinte, o 1337, traz um diferencial. Essa foi uma grande novidade do atual Código Civil, que está em vigor desde 2003, que foi a possibilidade de aplicação de uma multa de até 5 vezes o rateio mensal, desde que decidido por assembleia, com 3/4 dos condôminos, por conta de uma reiteração de prática infracional. Então, dado esse quadro, permite-se que o condomínio, no caso de repetição, de reiteração, dê um passo além e aplique essa pesada multa como forma de resolver a questão, impedir que haja sua continuidade. Sensível ao fato de que as situações problemáticas podem virar uma bola de neve, podem piorar, podem ser gravíssimas, o legislador, no parágrafo único, nos traz uma outra possibilidade de multa. Uma multa aplicada pelo síndico de 10 vezes o rateio mensal das despesas condominiais para aquele condômino que reiteradamente descumprir as suas obrigações e tiver um comportamento antissocial, um comportamento antissocial que impeça a convivência com os demais condôminos. Então, a partir desse quadro, o síndico poderá aplicar essa pesada multa e depois levar o assunto para ulterior deliberação da Assembleia. E aqui nós notamos, como uma primeira conclusão da nossa fala, que o que o legislador previu na letra seca da lei é uma progressividade de possibilidade de controle. Então, nós temos que checar, em primeiro lugar, o que diz a nossa convenção, se porventura lá consta que, numa primeira oportunidade, será uma advertência, nós não podemos aplicar a multa pecuniária direta. Temos que seguir o script fielmente. Nós não podemos queimar etapas. Nós não podemos ir diretamente a essas pesadas multas do artigo 1337, para que você chegue a tanto a que aplicar o que está previsto na convenção e documentar. Eu vou repetir em várias passagens aqui o drama que é o aspecto probatório nessa história toda. Doutor Cadu aqui, depois me diga se eu não tenho razão.
quantas e quantas situações nós, advogados, ficamos assim numa situação crítica, porque a prova não foi bem construída, não foi documentada, ficou tudo no campo verbal. Muitas vezes, quando nós precisamos de uma testemunha, as pessoas, elas são muito exigentes, muito cricas, mas não querem ser nossas testemunhas, são as primeiras a dizer, não conte comigo, né? Reclamam, reclamam, reclamam e não querem depois funcionar como testemunhas. Então, uma dica prática aqui importante é de que, por mínima que seja a infração, por menor que seja o deslize, se vocês tiverem a comprovação de que aquilo foi real, de que houve uma transgressão às normas internas ou à lei, não deixem passar em branco. Documentem tudo, mandem notificação prévia, informem qual é a base daquilo que vocês estão aplicando, peçam que aquilo não se repita mais. E aqui eu trago um julgado para vocês que ilustra muito bem essa dica que eu acabo de dar, de nós tomarmos cuidado de aplicarmos passo a passo, patamar por patamar, o controle possível, sem comer etapas. Porque, do contrário, a própria justiça não aceitará uma demanda que é proposta de maneira descuidada, de maneira precipitada. Então, aqui o julgado, eu não vou ler para vocês, é apenas para dar um indicativo. Se tentou aqui a exclusão do condomínio antissocial, o acórdão do TJ São Paulo disse que é um caminho possível, viável, mas não nesse momento, porque eles sequer tentaram aplicar as multas do artigo 1337. Então, já segue aí uma informação importante sobre essa ação de exclusão. Ela só será viabilizada após você cumprir todas essas etapas de progressividade com base no Código Civil e com base na Convenção do Condomínio, porque, do contrário, provavelmente a resposta do Judiciário será exatamente essa, de entender que eles não podem se miscuir, interferir na vida interna do condomínio, sem que antes vocês tenham exaurido todos os caminhos de controle possíveis. Então, nós temos que praticar, nós temos que chamar os condôminos à responsabilidade para que eles compareçam na Assembleia, para que eles deem o suporte, porque é muito fácil só exigir, só reclamar, apontar o dedo para a cara do síndico, e na hora que eles devem participar do funcionamento democrático do condomínio, cadê o condômino? Ele não comparece, ele não participa. Também trago aqui a indicação de que esses dispositivos de lei, principalmente o 1337, quando fala do condômino antissocial, ele não fala ali de maneira completamente aleatória e puramente jurídica. Isso tem uma raiz, e a raiz é o CID 10, que agora foi modificado, agora temos o CID 11, que entrou em vigor esse ano. Mas, na época que o Código Civil foi gestado, foi aprovado, a classificação internacional de doenças mentais trazia no código F60.2 a descrição da chamada personalidade dissocial. Então, eu vou ler para vocês aqui a descrição desse tipo de patologia. É um transtorno de personalidade caracterizado por um desprezo das obrigações sociais, falta de empatia para com os outros. Há um desvio considerável entre o comportamento e as normas sociais estabelecidas. O comportamento não é facilmente modificado pelas experiências adversas, inclusive pelas punições. Existe uma baixa tolerância à frustração e um baixo limiar de descarga de agressividade, inclusive da violência. Existe uma tendência a culpar os outros ou a fornecer racionalizações plausíveis para explicar um comportamento que leva o sujeito a entrar em conflito com a sociedade. Então, acredito que, com essa definição da patologia, muitos de vocês
imediatamente já associaram aos atos de algum condômino que vocês lidaram, tiveram pela frente. Então, nós podemos extrair da literatura médica, da psicologia, algumas características que são indicativas, que revelam essa faceta antissocial do ser humano. É o egocentrismo, a vaidade, o exibicionismo, o senso de superioridade, a dificuldade de saber o que é certo ou errado, o uso de fraudes, de mentiras, ser um sujeito manipulador, não dar atenção às leis, normas de conduta, não ter a menor empatia com as pessoas, não ter remorso quando causa prejuízo a alguém, estar envolvido em relacionamentos abusivos, ou, o que é muito frequente, ser um solitário. O sujeito ele mora sozinho, não é visitado por ninguém, não tem parentes próximos, hostilidade, agressividade, dificuldade de aprendizado com os erros, ausência de preocupação com a sua segurança e a segurança dos demais, impulsividade, atos inconsequentes. Então, por aqui, por esse perfil de características psicológicas, certamente nós conseguimos identificar se é uma situação tão extrema, tão grave, que nós possamos aventar que o sujeito é antissocial ou não. E aí, eu vou dar alguns exemplos reais de enquadramento jurídico do que é ser antissocial, mas eu posso lembrar a vocês aqui alguns exemplos. É o caso do sujeito que é violento, que é agressivo ao extremo, que é ameaçador, é aquele sujeito que tem certas compulsões. Então, eu me lembro uma situação de um cidadão que era executivo de uma grande empresa, mas ele era piromaníaco, ele não podia ficar sozinho no ambiente, que ele acendia o isqueirinho dele e botava fogo em tudo. É o sujeito que tem aquele transtorno da acumulação, é aquele que vive fazendo festas, é o que instala um comércio no condomínio residencial, uma casa de prostituição dentro de um condomínio residencial. Então, são situações tais, extremas, falta de asseio, uso de entorpecentes e por aí vai. É muito importante também frisar a todos vocês que, para que nós possamos cumprir aquela escalada de controle sugerido pela lei, nós temos que tomar muito cuidado em zelar pela correta documentação, pela correta informação passada àquele que será sancionado. Então, nunca esquecer de explicar, de dar as bases, de proporcionar a chamada ampla defesa. Então, oportunizar que ele possa se defender. Então, alguns exemplos. Não exijam multas no mesmo boleto do que o rateio normal das despesas condominiais. Separe, são verbas diferentes. E se você cobrar conjuntamente, você vai dar esse argumento de que você está coagindo, impedindo que ele discuta a validade do que você fez. 90% das situações, o que o sujeito vai fazer? Ele vai reclamar, ele vai se resignar com a multa aplicada, mas ele não vai fazer absolutamente nada além disso. Quando ele deveria, se ele quer anular uma multa aplicada, deveria contranotificar, deveria contratar um advogado e derrubar judicialmente uma multa indevida aplicada, mas isso é muito raro de acontecer. Então, pensando em fazer a coisa de maneira correta, íntegra, zelem pela ampla defesa. Se for o caso de realizar uma assembleia e ele aparecer ou estiver com o advogado, dê oportunidade de que ele apresente a sua defesa verbal, escrita. Então, isso vai evitar que nós tenhamos a derrubada da multa, só desligar aqui, a derrubada da multa por via judicial. E entrando aqui no nosso tema foco, nessa ação de exclusão do condomínio social, vocês bem notaram que, pela interpretação literal do que está na lei, isso não aparece em canto algum. A lei não fala sobre essa ação. Essa ação é uma criação
desesperada para essas situações extremas, limites, em que tudo o que era possível ao síndico, ao condomínio fazer, foi realizado, mas acabou não dando resultado algum. E o drama continua, e se algo não for feito pelo judiciário, aquilo certamente se transformará numa tragédia, como realmente nós já tivemos. Isso não está só no campo das cogitações, é uma certeza de que isso, infelizmente, acontecerá. Então, diante de situações em que tudo foi tentado, tudo foi documentado e nada deu resultado, o antissocial continuou perseverando na sua péssima conduta, transtornando a vida de todos os demais, é que se criou essa figura de uma ação visando a sua retirada do condomínio, visando o impedimento a que ele utilizasse a unidade autônoma. E aqui, como suportes ideológicos, argumentos em prol da exclusão do condomínio social, nós temos a ideia, em primeiro lugar, de que o direito civil ele não vai se guiar pura e simplesmente por um aspecto patrimonialístico, de que nós temos que interpretar o Código Civil, mais especificamente aqui o direito de propriedade, sob a luz de princípios constitucionais. Então, entra aí a dignidade da pessoa humana, a dignidade daquela sociedade condominial que tem a sua vida transtornada, afetada, a prevalência do interesse coletivo sobre o individual. A própria Constituição também traz a ideia de que a propriedade deve atender a uma função social. Então, eu não posso ser proprietário e, a partir da minha propriedade, transtornar a vida de todos os meus vizinhos. Isso é uma forma de transgredir essa ideia da função social da propriedade. Temos também parte dos estudiosos que fazem uma interpretação mais dilatada do finalzinho lá do parágrafo único do 1337, entendendo que essa possibilidade da ulterior deliberação da Assembleia abre as portas para que a Assembleia, então, decida, desde que aplicada a multa de 10 vezes, decida por promover uma ação judicial. Temos também como suporte essa ação o chamado poder geral de cautela do juiz, ou seja, o juiz não vai se eximir de decidir uma questão tão grave, tão problemática, aludindo a que não há suporte no nosso sistema jurídico. Temos, por força de um Código de Processo Civil que é relativamente recente, que é de 2015, um sistema novo de resguardo de situações de urgência e probabilidade do direito. Então, as chamadas tutelas provisórias de urgência também possibilitam, principalmente nesse campo das obrigações de fazer ou não fazer, de que se consiga uma proteção a essa situação tão séria. E, por fim, como último argumento que é lembrado, é o direito comparado. É de que isso já acontece, de que isso já é praticado há muito tempo pelos países, por vários países, como Espanha, Suíça, Argentina, Uruguai, e assim por diante. Também não podemos deixar de falar, até como uma recomendação de cautela, de que isso não pode ser banalizado, de que nós devemos ter muito cuidado com essa iniciativa, de que existem argumentos contrários. Então, o principal argumento contrário é justamente o tal do princípio da legalidade, a falta de um fundamento legal expresso, explícito, a permitir esse tipo de ação, e que, portanto, o máximo que se poderia fazer contra o condomínio social seria a aplicação de penas pecuniárias, e não a retirada do uso, da fruição da propriedade que é dele, da unidade autônoma. Também se invoca a ideia de que essas sanções pecuniárias definidas pelo Código Civil não impedem a tomada de outras providências,
como na área administrativa, como na área penal, buscando uma responsabilidade civil. Também a dignidade da pessoa humana é invocada aqui, mas agora não em prol da coletividade, mas sim em prol daquele que vai ser sancionado. Também a solidariedade daquela comunidade é invocada, e que as pessoas deveriam atender a essa dura realidade da perda da possibilidade de usar o que é seu, e que isso não seria solidário para com o sancionado. Também se invoca o direito de propriedade. Esse é um argumento bem forte contra essa ação, dizendo que, à luz da Constituição, ninguém será privado da sua propriedade sem o devido processo legal. Também na mesma linha constitucional aparece que a moradia é um direito social, é um direito de importância. Então, processualmente, essas argumentações que são contrárias à ação de exclusão, elas acabariam redundando na falta do interesse de agir, na falta de adequação de se promover uma ação com esse pedido, com esse propósito, e que levaria, portanto, a iniciativa a ser extinta sem ter o julgamento de mérito, como nós veremos, aconteceu em vários julgados. Vamos falar um pouco de como o nosso judiciário recebe e digere essas situações. A começar por tratar do STJ. O STJ, no âmbito da legislação infraconstitucional, é aquele que tem a última voz. E o STJ tem apenas essa aparição, esse recurso especial, que não teve por foco discutir o nosso assunto, porque ali se discutia a possibilidade de compensação de danos materiais com danos morais, o condomínio invocava ter sofrido danos morais e tudo mais. E, no meio dessa discussão toda, a relatora, a famosa ministra Nancy Andrighi, que tem aparição aí vasta em vários julgados de interesse condominial, a Nancy Andrighi pontuou o seguinte, que o ordenamento jurídico autoriza o condomínio a impor sanções administrativas para o condômino nocivo ou antissocial, defendendo a doutrina, inclusive, a possibilidade de interdição temporária ou até definitiva da unidade imobiliária. Então, nós não temos esse assunto ainda sendo discutido com profundidade pelo STJ, mas, pelo menos, temos essa indicação de que eles se mostram receptivos, de que eles se mostram favoráveis, se essa questão chegar até eles, de sacramentar a possibilidade dessa iniciativa. Eu trago aqui também a indicação de alguns casos reais que nós tivemos em São Paulo e que foram favoráveis à exclusão do condômino antissocial. Então, que fique claro, o que nós estamos falando aqui, certamente que não pode ser banalizado. É uma iniciativa muito séria, muito grave, diferenciada, polêmica, só que não está no campo apenas da imaginação, das cogitações. Isso já se tornou uma realidade. É claro que nós temos uma divisão na jurisprudência. Nós não temos uma aceitação tranquila, fácil. Então, eu separei aqui apenas a título de exemplos. Nós temos outras situações mais, mas eu primei aqui por escolher alguns casos que fossem reveladores de situações verdadeiras, né, 100% verdadeiras, que foram analisadas e julgadas pelo nosso judiciário aqui de São Paulo. Então, tivemos esse caso em que envolveu a violência e a agressividade. As situações mais frequentes, mais comuns, são exatamente essas.
o antissocial, que não consegue respeitar não somente o bem-estar, o sossego dos seus vizinhos, mas principalmente receber orientações da administradora, do síndico. Então, toda a carga de agressividade, de violência, ele se volta contra quem é autoridade ali, que é justamente o síndico, que acaba sendo um alvo preferencial desses transtornos todos. E vale dizer, nós tivemos uma recente modificação na órbita penal, reconhecendo o crime de stalking, e que os síndicos vêm recebendo aí um enquadramento como uma vítima frequente dessa perseguição obsessiva, que agora é disciplinada lá na área penal também. Então, tivemos esse caso de 2012, envolvendo violência e agressividade. Um caso de 2013, que envolveu a situação do acumulador. Então, a pessoa que vai reunindo tudo que é cacareco, que ela acaba achando na rua, e muitas vezes ela não precisa de nada disso, ela tem uma boa qualidade de vida, um bom nível econômico, mas ela tem esse tipo de problema psicológico que ela tem que acumular. E aí, muitas vezes, ela não consegue nem transitar pelos cômodos do imóvel. Temos até séries aí americanas que mostram bem essa realidade dos acumuladores. E os transtornos são vários. Roedores, insetos, mau cheiro, o abalo ali na segurança da edificação por um peso desproporcional na laje. Tivemos um caso em 2015, que esse foi uma farra total e completa, né? Envolveu agressão física a funcionários, depredação de unidades vizinhas, depósito de resíduos fisiológicos em áreas comuns, utilização da unidade autônoma por terceiros para consumo de drogas e acúmulo de lixo na unidade autônoma. Então, uma catástrofe completa e total. E, por fim, mais recentemente, de janeiro aqui de 2022, nós tivemos um caso em que houve um condômino que realizou várias festas durante o período de pandemia e ele foi classificado como antissocial também. Então, são situações reais. Em outros estados, naturalmente, nós temos julgados parecidos nessa linha e acredito vai chegar um momento em que isso será debatido e decidido pelo STJ. Trago também, em contrapartida, alguns exemplos de decisões que foram por aquela linha que nega a possibilidade dessa ação, entendendo que ela não é adequada, que ela não existe no nosso sistema. Então, temos casos aqui mais antigos, de 2010, e temos situações mais recentes, a demonstrar que realmente é um risco se entrar com essa ação. O condomínio ele tem que estar ciente de que o advogado não pode dar uma garantia absoluta, completa, que a ação será aceita. Pode ser que caia na mão de um magistrado que seja mais refratário a essas novidades, que faça uma interpretação literal do que está no Código Civil e responda dessa forma, de que essa ação não existe, e que o advogado faltou na faculdade, e que, portanto, essa iniciativa vai naufragar por completa ausência de previsão legal, como alguns julgados aqui dizem. Então, só para citar um exemplo desse último, olha só o que o julgado enunciou. Ação de exclusão de condômino sob a alegação de exploração de pensão em unidade condominial, gerando prejuízos ao condomínio e aos demais condôminos. Ausência de previsão legal. Possibilidade de aplicação de multa, precedida de notificação. Hipótese não verificada nos autos, improcedência mantida, recurso não provido. Ou seja, naufragou, né? Tentou a exclusão,
a sentença julgou improcedente, ele recorreu e o tribunal referendou que a sentença estava certa. E aqui é inegável também nós discutirmos que até pela polêmica que envolve o assunto, pela sua relativa novidade, é que nós temos ainda algumas respostas que estão em aberto. Nós temos perguntas e respostas nós teremos, não só pela experimentação do nosso dia a dia, não só pela necessidade que, infelizmente, um ou outro vai se deparar, como também por decisões que o judiciário vem a ter a respeito do assunto. Então, alguns exemplos aqui de polêmicas que ainda estão de pé, ainda estão em aberto. Então, primeiro, o pedido de exclusão é de uma pessoa em específico ou é de interdição de toda unidade? Ou seja, como é que ficam aqueles que vivem com o antissocial? A sentença os atingirá também? Ou é só o cidadão X? A ação ocasiona a perda da propriedade? Eu vou tentar dar aqui algumas respostas, mas é claro, eu aviso desde logo, assumindo humildemente que eu não tenho condição de adiantar o que é que ficará cravado a respeito disso, eu entendo que, com relação a essa primeira pergunta, a ação ela se dirige ao condômino antissocial. Se ele tiver familiares que não se envolvem, não participam, não são os causadores do problema, eles não serão alijados de continuar vivendo ali, de modo que o juiz terá que ser sensível a exatamente quem é o pivô dessa história. Ele é que será o alvo, não vai passar da pessoa dele para os seus parentes. A ação ocasiona a perda da propriedade? De modo algum. Aqui nós estamos falando num pedido que objetiva o impedimento de uso, a suspensão de uso por aquela pessoa. Ela não vai poder morar ali, mas ela continua sendo a proprietária. Obviamente, tais situações, não raro, acabam redundando no quê? Na pessoa vender aquele imóvel, já que ela não pode usar, já que existe a ordem judicial, ela vai acabar vendendo aquele imóvel. Quem será o responsável pelo pagamento das despesas condominiais durante o período de interdição? Eu entendo que é o próprio condômino sancionado. Ele não vai poder usar, mas ele continua sendo proprietário e, portanto, obrigação propter rem, obrigação de pagar o condomínio que permanece de pé, permanece existindo. Quem pode propor ação? Só o condomínio? E os vizinhos diretamente afetados pelo comportamento antissocial? Aqui eu penso, essa é uma questão extremamente polêmica, mas eu penso que é o condomínio legitimado a entrar com esse tipo de ação. É algo extremamente sério, grave, e que envolve, sim, aquela escalada de controle, que o síndico será o capitão, será ele a tomar a iniciativa, mas não somente ele a decidir. Teremos também o envolvimento da Assembleia. Então, não podemos esquecer que a decisão de promover essa ação partirá do sim dado pela Assembleia. Então, é de legitimidade do condomínio e não de um grupo de condôminos. E a exclusão do ocupante? Ou seja, daquele que está lá na unidade, mas não é o condômino, não é o dono da unidade, é um comodatário, é um locatário. Como é que fica essa situação? Essa situação poderia se resolver por aqui, entendo eu, mas o ideal é trilhar um caminho que é mais simples, é mais fácil. Porque como são ligações mais tênues, porque são ligados por meio de contrato, né? A matéria aqui é direito contratual, o locador, o comodante poderá se valer de ações para retirar aquele que transgride o contrato que foi assinado. Então, dando um exemplo, se o meu locatário ele é antissocial, ele estorva a vida de todos os demais, ele estará praticando
uma afronta ao contrato de locação, uma infração ao contrato de locação, e ele se expõe à ação de despejo. Então, numa situação tal, a ação de reintegração de posse, no caso do comodato, e a ação de despejo, no caso do locatário, seriam caminhos mais adequados. E aqui, última pergunta: qual será a duração da pena de exclusão? Isso só o juiz que decidir o assunto que vai poder responder. Se será uma interdição temporária, se será eterna. Então, vai ficar ao crivo do que o magistrado que receber o seu caso se debruçar e estabelecer na sentença, e se essa sentença vai se manter depois, quando percorrer aí os escaninhos dos tribunais. Para não cansar a beleza de todos vocês, eu fecho aqui com algumas conclusões, arrematando o que nós, de principal, vimos aqui. Então, primeira conclusão que nós chegamos: ainda que nós tenhamos julgados casos reais que aceitaram essa possibilidade da exclusão do condomínio social, nós temos que ter a consciência de que é um assunto movediço, de que é um assunto ainda muito polêmico e que você corre o risco de ter sérios problemas, de não ter essa ação aceita, e para o antissocial será uma grande vitória se isso vier a acontecer. Então, há um risco embutido na iniciativa que não pode ser desconsiderado, sem levar em conta outros problemas processuais, a demora do processo, né? Os processos não costumam se resolver da noite para o dia, principalmente numa situação como essa, de que os juízes são muito cuidadosos, e assim deve ser, em conceder tutelas de urgência, né? Conceder liminares. Então, será extremamente improvável que, ao se promover essa iniciativa, por exemplo, se consiga uma liminar excluindo logo de início o cidadão dali. Não vou dizer que é impossível, mas será extremamente difícil, improvável. É perceptível, no entanto, ao menos aqui na nossa realidade paulista, né, de TJ São Paulo, que há sim um viés maior de aceitação, porque, infelizmente, os casos altamente problemáticos, essas situações excepcionais, casos desesperadores, dramáticos, eles vêm aumentando. É só abrir o jornal. Isso atinge a todos e o judiciário está ciente dessa realidade da vida de condomínio. Então, há, sim, uma receptividade maior. Eu me lembro até que a questão de 1 ano e meio, o TJ São Paulo lança mão de algumas notícias, eles colocam ali evidência, quando você abre o site, e uma das notícias era justamente dando conta de um desses julgados da aceitação pelo TJ São Paulo desse tipo de medida, né? Então, eles não colocariam ali como notícia principal, logo na abertura do site, se eles não comungassem de que aquela visão de mundo, de que aquele caminho é o caminho a ser seguido. A ver pelo posicionamento do tribunal em próximos casos. Outra coisa muito importante, fundamental, para que você não tenha o dissabor de ver as multas aplicadas, de ver a iniciativa adotada ruir porque você não tomou as devidas cautelas, atente a que aquela progressividade dos meios de controle deve ser fielmente aplicada, respeitada, documentada, de que a ampla defesa do sancionado deve ser preservada, de modo algum impeçam que ele se manifeste, aquela coisa de não querer receber a contranotificação, não deixar ele falar, impedir que ele participe da Assembleia, que o advogado dele entre na Assembleia, nada disso. Se vocês fizerem isso, será muito ruim, certamente será explorado, e nós vimos a jurisprudência abomina
esse tipo de comportamento por parte dos condomínios. E, por fim, a questão probatória. Não adianta nada você apenas querer. Não adianta nada a sua situação realmente ser grave, problemática, ao extremo, se você não tiver prova, se você não tiver documentado, se você não tiver testemunhas que possam levar ao juiz o que é que aconteceu, como aconteceu, que era um caso de reiteração, que não foi uma situação pontual, não vai adiantar de nada. Então, eu vou relatar uma situação aqui que eu passei, de um caso que eu tive êxito, ao menos na primeira instância, porque o assunto está no tribunal, mas de exclusão de condômino, mas eu tive extrema dificuldade em conseguir testemunhas, porque as testemunhas reclamavam demais, só que elas tinham medo de participar. Elas tinham receio de que a participação como testemunhas pudesse colocá-las no foco daquele condomínio social que é muito agressivo, que é ameaçador. E eu levei essa realidade ao juiz, ao magistrado, de que não foi fácil conseguir testemunhas, porque elas estavam amedrontadas. Então, aqui eu encerro a minha fala. É claro, não tenho aqui a pretensão de esgotar um assunto que é tão importante, mas simplesmente, de maneira aqui carinhosa, preparar esse material a vocês, pensando o que é mais importante para um assunto que é tão delicado. Agradeço uma vez mais a oportunidade dada pela Proemp, pelo Secov, agradeço a Perla, lá da Proemp, a Lucimara, do Secov, doutor Carlos Quadrati, que eu vou fazer uma inconfidência aqui, sempre que eu tenho um assunto palpitante, difícil de resolver na área jurídica, eu falo com o Carlos para ele me dar as luzes, para ele me ensinar aí o que eu tenho que fazer. Então, é uma satisfação estar aqui reunido com todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Carlos, seu microfone está fechado. Nós aqui agradecemos, João, agradeço muito a tua gentileza, a tua simpatia. Na verdade, sou eu que consulto muito o professor João Paulo, o mestre João Paulo, quando temos dúvidas. Mas eu gosto muito também de consultar advogados que pensam diferente, mas, felizmente ou infelizmente, eu sempre tenho encontrado ressonância no Dr. João Paulo. Sempre que eu consulto, o nosso pensamento vai na mesma direção, né? O nosso olhar é sempre para o mesmo lado. Eu acho que eu estou no bom caminho. Se eu estou seguindo e acompanhando aí o Dr. João Paulo, eu acho que eu estou num bom caminho aqui na minha direção, na questão jurídica ligada a condomínio, né, doutor João? Que, aliás, somos corintianos, hein? Temos que falar isso também. Temos mais essa qualidade, né? Somos corintianos. E nos conhecemos há mais de 20 anos já, viu? Eu estava fazendo essa conta aí, tem mais de 20 anos esse negócio. Doutor João, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, enquanto ouvi a sua brilhante exposição, que, aliás, valeu a pena o tempo investido na data de hoje, com certeza, é que, ao excluirmos o condômino antissocial, nós estaremos também excluindo ele do convívio familiar, caso ele tenha que deixar o condomínio. Então, é mais uma questão polêmica que se apresenta, não é? Porque, veja, se ele for um pai de família e eu estou tirando ele do convívio familiar, é mais um argumento em defesa do próprio condômino, que realmente é complicado. E um fato interessante que o senhor levantou agora aqui, exclusão definitiva versus exclusão provisória. Ou seja, né, essa pessoa, você imagina que ela volte ao convívio do condomínio depois de algum tempo. Como seria isso? De que maneira se daria essa volta? Quais seriam as condições para provar que essa pessoa está recuperada, né? Então, seria o quê? Uma sentença ou um castigo da Super Nanny? Você fica 2 semanas fora e depois você volta, né? Complicado. Doutor, o senhor tem notícia, tem sabido se, por acaso, a Assembleia Legislativa tem abordado esse caso na intenção de emendar o Código Civil, como tem acontecido ultimamente, para que a gente tenha maior segurança jurídica nessa questão?
Que eu saiba, não há um projeto específico sobre esse assunto, mas é um assunto que vem sendo discutido pela comunidade jurídica há um bom tempo, e como nós sabemos, né, Carlos, o momento parece que é propício para mudanças, porque várias mudanças estão vindo por aí. Nós tivemos um evento grande na BIC o ano passado, o CONAMI, e lá eu fiquei assustado quando me contaram qual é o tema imobiliário que tem mais projetos de lei correndo em Brasília. Adivinhe qual é? Não é locação, não é compra e venda, não é incorporação, é condomínio. Então, eu desconheço se há alguma proposta mais recente, mas até onde eu sei não há. Mas não duvido que apareça em breve, viu? Ok. Doutor, um esclarecimento aqui. No artigo 1337, parágrafo 2º, ele fala, então, da possibilidade de aplicação da multa de 10 vezes até ulterior assembleia. Essa assembleia ela seria para sancionar essas multas, para ratificar essas multas, ou para acrescentar outras punições? Te digo por quê. Se eu tenho que aguardar uma assembleia, então essa multa é aplicada, mas a cobrança dela ficaria em suspenso? Exatamente. A interpretação ortodoxa é a primeira, de que o síndico vai, aplica a multa, e aí a Assembleia chancelaria, né, confirmaria ou não a postura adotada pelo síndico. Porém, e aí não se cobraria antes disso, claro, né? Porque precisaríamos da confirmação por parte da Assembleia. Porém, uma linha mais novidadeira, revolucionária, entende que essa ulterior deliberação da Assembleia é a porta aberta para que a Assembleia decida por fazer algo mais sério, mais grave, e, no caso, seria a autorização da propositura da nossa ação de exclusão. Então, há esse duplo entendimento, um mais comportado, ortodoxo, mais literal, e um outro mais revolucionário, mais novidadeiro. Ok. Apenas para deixar claro aqui aos nossos espectadores, não é? Aqui no escritório, a nossa orientação, viu, doutor, tem sido de aplicar a multa, mas deixar a efetividade em suspenso, ou seja, a cobrança fica suspensa até a decisão da Assembleia. A partir daí, a gente tem uma ata, a gente tem maior segurança jurídica para aplicar essa cobrança, né? Porque ela 10 vezes a contribuição condominial, certamente nunca será pago espontaneamente, né? Carlos, eu acho que essa orientação é perfeita, assina embaixo. É isso mesmo. Ok. Estou até estranhando você me chamar de Carlos. Eu acho que é a primeira vez nesses 20 anos que você me chama de Carlos. É sempre Cadu, né? Pois é. Vamos para as perguntas do pessoal que está aqui com a gente. Vamos lá. A Neuci Chiarato, ela pergunta: o que fazer para aplicar a multa progressiva quando os condôminos não participam da Assembleia e o quórum não é atingido, principalmente em condomínios grandes? Obrigado, Neuci, pela tua participação aqui e pela pergunta, viu? Excelente pergunta. Infelizmente, é uma ocorrência para lá de comum. Esse é um drama brasileiro. As pessoas optam por morar em condomínio, sabe que o funcionamento é democrático, ou seja, o síndico sozinho pode pouco. Ele precisa, para esses assuntos mais graves, do amparo da Assembleia. Então, pegue lá a multa de até 5 vezes, que precisa dos 3/4 dos condôminos, com exclusão daquele que será sancionado, decidindo. Não adianta nada eles reclamarem ferozmente para o síndico. Às vezes eles dizem assim: pô, mas eu votei em você, você é o cara, e você é um omisso, você é um medroso, você não faz nada. E na hora que ele convoca a Assembleia, cadê os condôminos? Geralmente, aquele que era mais feroz ao reclamar é o primeiro a tirar time de campo. Ele vai dizer assim para você: ah, não, olha, eu tenho medo. Ah, não, tenho que levar minha avó na musculação. Eu tenho que ver o jogo do Corinthians, tenho que ver a novela. Ele vai dar 1000 desculpas e ele não vai participar. Então, o que eu sugiro aí? Porque nós temos que dar uma saída, né? Eu penso que o síndico tem que chamá-los à responsabilidade. O síndico tem que dizer: eu fiz a pedido de vocês, com as informações relatadas por vocês, só que
a decisão não pôde ser tomada, eu não pude fazer nada além disso pela falta de participação, pela falta de colaboração. Porque o síndico não pode atravessar essas exigências legais e, como eu disse, queimar etapas. Isso vai dar em anulação do que ele for fazer. Então, é uma pergunta muito pertinente e os síndicos têm que fazer do limão uma limonada, demonstrar que eles tomaram iniciativa e de que o resultado não foi alcançado, não foi por culpa dele, foi por falta de participação. Pois é, João, se permite um comentário aqui, a nossa orientação aos síndicos é justamente no sentido de que, ao recepcionar essas reclamações, solicitam que, para que elas sejam consideradas, elas sejam feitas de maneira formal, ou seja, por escrito, identificando-se, sim, a unidade da pessoa infratora e a unidade de quem reclama. E o síndico deve arquivar essas reclamações a fim dele poder construir, né, uma massa probatória para uma futura medida, tanto administrativa quanto judicial. Porque as palavras se perdem, as pessoas mudam de opinião, as pessoas se acovardam, não é? Então, é importante, sim, que, para que o síndico tome qualquer atitude, ele oriente o condômino que faça a sua reclamação de maneira formal, escrita e identificada. Essa é a conduta que a gente tem indicado aqui. Eu acho perfeito também referendo, e digo mais, é isso que eu chamei de documentação de tudo que for feito no condomínio. Por quê? Também é uma forma do condomínio se defender. Não tem aquele reclamante contumaz, aquele que reclama da sombra. Pois é, se você exige que ele formalize as reclamações, você vai filtrar esses exageros, esse abuso de direito. Então, serve de proteção também ao síndico, ao condomínio. Exatamente. Doutor João, o Milzo Prado, boa noite, Milzo, obrigado pela presença e pela pergunta. Ele traz aqui uma questão. Se o condômino está em tratamento psiquiátrico ou psicológico, com CID e tudo mais, o condomínio não perde a força caso haja judicialização? Aí vai depender de como o tratamento vem sendo aplicado. Porque, no mais das vezes, o sujeito é abandonado à própria sorte, porque se ele tem um problema tão grave, tão sério, provavelmente ele é interditado também, vai ter um curador zelando por ele. Então, eu tenho percebido situações reais em que a pessoa é deixada à sua própria sorte, parente nenhum comparece, curador nenhum se apresenta, e aí o condomínio não pode fazer, às vezes, desses representantes. Penso que, nessa situação, a resposta seria não. O problema está ali, ele é antissocial, sinto muito que seja um problema aí patológico, mas o condomínio não vai ser a pedra de receber o açoite. Agora, se ele está com tratamento em dia, se há os responsáveis cuidando daquela pessoa, será muito raro que haja um primeiro problema, um segundo, um terceiro, um crescente de problemas com aquela pessoa. Nós temos várias e várias situações em que a pessoa deixa de morar ali no condomínio, vai para uma clínica, vai para um local com atendimento médico adequado para que ela se recupere, para que ela se restabeleça e não fique aí dando problemas para si própria e para a comunidade inteira, né? Então, depende da situação. Obrigado, doutor. O Edmilson, se eu errar o teu nome aqui, Edmilson, me perdoe, Edmilson Horniarti, uma coisa assim. Ele pergunta, doutor João Paulo, o senhor vê alguma forma de composição nesse tipo de demanda? Bom, a gente acredita que acordo é sempre possível, mas qual a tua opinião, doutor João? Não, sim, e tem que ser tentado, né? O doutor Michel Rosenthal, que estava aqui entre nós, que é um grande mediador, conciliador, e um amigo de longa data também, ele atenta a essa questão, a importância, diante de nós irmos para o tudo ou nada, diante de nós irmos ao controle rígido previsto na lei, que tudo comece daquela forma mais amistosa, de que se procure aqueles que possam colaborar, ajudar, como nessa situação anterior posta, e por aí vai se resolver muitos problemas. Eles não vão se avolumar,
Eles não vão virar uma bola de neve, né? Só que nós que somos da área jurídica temos que ter o pé no chão. Eu gosto muito de conciliação, de acordo, só que nem todas as situações se resolvem por aí. Mas vale a pena tentar. Eu recomendo, sim, que se tente. Exaurida a possibilidade de se resolver por acordo, aí, paciência, você está com a consciência tranquila de que foi tentado e não deu certo. Sr. João, temos agora a participação aqui da Juraci Baena Garcia. Boa noite, Juraci. Obrigado pela tua presença e pela tua participação. Ela pergunta: é sempre um grande aprendizado participar das suas palestras. Parabéns. Se não der tempo para a resposta, caso possível, registrei no e-mail. Perguntas. Olha só, perguntas. A mensagem dela é um pouquinho grande aqui. Pergunta número 1. O valor previsto no artigo 1337, parágrafo único, de 10 vezes o valor da cota, poderá ser menor, tipo uma cota, 2 cotas, etc. Ou seja, eu sou obrigado a aplicar já 10 vezes ou eu posso ter um valor progressivo aí? Essa é a primeira pergunta. Eu vou dividir em etapas, aí se você responde, eu coloco a próxima. Maravilha. O Juraci é um grande amigo, ele foi diretor no Secov durante muito tempo, viajamos junto pelo interior, pelo Secov, ele é empresário, é filósofo mesmo, hein? Então, as perguntas dele não são fáceis de responder, então agradeço muito o prestígio aqui da audiência do amigo Juraci. E a resposta que eu dou é a seguinte, de que ali nós temos a possibilidade da dosagem da multa no caput, na cabeça do artigo 1337. Aquela multa de até 5 vezes. Aí sim, 3/4 dos condôminos em assembleia, eles vão fazer uma dosagem do que eles vão aplicar. 1 vez, 2 vezes, 5 vezes. No parágrafo único, que é a multa que o Juraci fez alusão, aí é 10 vezes mesmo. Não tem dosagem, não tem calibragem nenhuma. O legislador já estabeleceu a multa de 10 vezes que o síndico aplica e, como nós comentamos, depois haverá o referendo da Assembleia. Pois é, doutor João Paulo, surgiu uma dúvida aqui durante o seu comentário. Eu estou observando que esse quórum, né, do artigo 1337 é um quórum muito expressivo, até maior do que o necessário para alterar a convenção condominial, que é de 2/3. Nós estamos falando aqui de 3/4, não é? Esse quórum ele seria necessário também para a deliberação no parágrafo único? Ou, na questão da Assembleia prevista no parágrafo único, é a maioria simples dos presentes? Esse mesmo quórum seria preciso no referendo que a Assembleia depois vai dar. Mas é uma questão polêmica. A respeito disso, não há uma linha única, porque a própria lei foi assim misteriosa, foi nebulosa, né? Eu sou da opinião que, se para aplicar uma multa bem menor já exige 3/4, que é um quórum altíssimo mesmo, né? 75%. Para alterar a convenção, o número da besta, né? 66,6%. Então, é bem menor. Eu entendo que, por uma questão de lógica, haveria que se ter, sim, os 3/4 no referendo da multa ou na opção por entrar com a ação de exclusão. Pois é, diante desse altíssimo quórum, isso torna um pouco complicado esse tipo de ação, né? Fragiliza um pouco o trabalho do advogado. Bom, vamos voltar aqui para as questões do Juraci. Pergunta número 2. Se a convenção ou o regimento interno não prever a aplicação prévia da advertência, poderá ser aplicada a multa direta? Eu entendo que não, é perigoso. Mesmo que não conste por expresso a prévia notificação, faça isso. Eu até brinco com os clientes. É igual a multa de trânsito. Você se sentiria tranquilo de já receber direto a multa, nem saber exatamente o que aconteceu, quando aconteceu, qual foi a base legal? Então, dá um pouco mais de trabalho, mas te dá muito mais segurança. Então, sim, notificação prévia, verifique, isso eu não falei, é muito importante, verifique se as normas internas não disciplinam um caminho para recurso interno
Um recurso administrativo, muitas vezes, é para o conselho, é para a Assembleia. Então, tudo isso tem que ser seguido fielmente. Nós não podemos comer etapas. Eu também não disse, viu, Cadu? O Juracy, ele acabou de se formar especialista lá pela FAAP, que eu sou professor lá na pós-graduação, em gestão e direito condominial. Ele acabou de se formar lá, ele e a filha. Eu tive a grata satisfação de encontrá-lo na formatura e ele foi o orador da turma. Pois é, por isso a qualidade aqui das questões que ele apresenta, né? Doutor João, inclusive, me permita comentar essa questão da advertência. Nós também orientamos aqui no escritório para que, na elaboração da advertência, seja citado lá no final, como se faz, inclusive, nas citações judiciais, que o transgressor tem direito a recurso nos termos do regimento interno. Às vezes eu nem coloco o artigo para dar um pouquinho de canseira para fazer ele ler, mas pelo menos colocar que ele tem direito a recurso nos termos do regimento interno, ele já está avisado, né, para que ele exerça o seu direito, né? Maravilha. Vamos lá. A terceira pergunta do Juracy é: a prova no caso de transgressão das normas internas poderá ser apenas testemunhal? Eu acho muito difícil num caso como esse, porque você vai ter que comprovar a aplicação da progressividade e isso necessariamente importará esse trâmite que nós acabamos de dizer, né? É o condomínio apontar ao transgressor o que é que ele fez, quando ele fez, o que exatamente trouxe de prejuízo. Então, isso tudo vai suscitando documento. Agora, a pergunta dele me aproveita para dizer o seguinte: sim, a prova testemunhal, que no mundo atual é tão desconsiderada, né? Tem aquela famosa frase que é a prostituta das provas, porque é aquela que se presta mais a confusões, enganos, adulterações. Nesse nosso assunto aqui, eu tenho a experiência de que a prova ela acaba dando um convencimento maior para o juiz, porque ele acaba tendo contato com relatos que são verdadeiramente dramáticos. Então, uma coisa o juiz ter contato com todo aquele dossiê, toda aquela papelama que conta uma narrativa, que conta um problema grave no condomínio. Mas outro é ele ter o reforço da boca das vítimas, da boca dessas pessoas que vão dizer: olha, eu vou ter que me mudar de lá, porque eu estou temendo pela minha sanidade mental, pela minha vida, pelo meu patrimônio, eu não quero mais mudar lá. Ou relatos de pessoas que já se mudaram, pessoas que foram ameaçadas de morte, e por aí vai. Então, isso acaba tendo um peso para persuadir o juiz do que é que realmente está acontecendo, de que, por exemplo, não é uma perseguição do síndico, uma birra do síndico, não. É um problema que se enquadra nesse conceito do que é um comportamento antissocial tão problemático. Pois é. A quarta pergunta aqui, e última... O Juracy escreveu um livro? Pois é. A quarta e última pergunta que o Juracy coloca para nós aqui. No caso de locatário, poderá o locador manter a cobrança da locação até o final do contrato em andamento? Não, se ele for retirado do imóvel, o contrato será rompido. E aí, por via da ação de despejo, quando muito, nós vamos analisar as perdas e danos, se é que elas existem no caso, né? Então, a situação aqui da locação, vale a pena repetir, é uma saída que é muito mais tranquila para nós resolvermos, porque lá na lei do inquilinato, Lei 8245/91, nós temos o procedimento todo da ação de despejo, que é uma das ações locatícias, em que vai se resolver com muito mais segurança, firmeza, porque, como dizia o Arnaldo César Coelho, a lei é clara, né? Aí não tem tanta polêmica. Ok. Agora a gente vai colocar aqui a pergunta da Thaís Hoflin. Boa noite, Thaís. Obrigado pela participação. Ela pergunta o seguinte, doutor: teria a opção da Assembleia Permanente, 90 dias para atingir o quórum? Seria uma opção? Sim, seria uma opção. Excelente lembrança. Nós tivemos uma recente modificação, para quem não está a par, no artigo 1351, no artigo 1351
1353, 1354, de modo que, sim, o reconhecimento na lei da possibilidade de você manter a Assembleia aberta em sessão permanente, ou seja, ela começa num dia e vai ter encerramento no outro, é uma forma que o legislador explicitamente nos trouxe para o atingimento de votos de votação qualificada. Então, é para isso mesmo. Perfeito. Bom, nós temos agora mais uma pergunta aqui. A Zuleide Andrade. Obrigado, Zuleide, pela pergunta, pela presença conosco. Espero que esse tempo investido tenha sido útil para você também. Mesmo quando uma convenção e o regimento interno é bem completo, os condôminos infratores se apegam aos detalhes de não ter bem detalhado determinado texto e, para noticiar, precisamos usar assuntos genéricos. Por exemplo, soltar um cachorro na garagem, que pelo risco por si só não é motivo para multa, pode causar um acidente, o cachorro ser atropelado, atacar um vizinho. O que pensam sobre o assunto? A pergunta está um pouco fora, mas é o seguinte, né? Pelo que eu entendi aqui. As pessoas, às vezes, vão buscar na entrelinha. Ah, mas não está escrito exatamente a conduta. Então, como você vai me punir se não está previsto exatamente o que eu fiz? Aí a gente vai àquela história também lá, né, que a gente aprende na faculdade, da forminha da empadinha, né, do Código Penal, que a empadinha tem que ser exatamente o formato, né? Mas aqui no direito condominial ainda tem aqui uma possibilidade. Então, eu vou deixar para o doutor João, para o professor João Paulo, explicar essa possibilidade para nós. Olha, Cadu, você me trouxe à lembrança um outro ensinamento que vem bem a calhar. E eu devolvo com a seguinte historinha. Eu entro numa estação de trem, tem uma tabuleta lá dizendo proibida a entrada de cães. E aí eu estou com um urso encolerado. Eu posso entrar com o urso encolerado? Aí o guardinha vai dizer, não, não pode entrar. Eu vou dizer, não, mas está proibido o cão. O meu animal aqui é um urso. Então, é exatamente a mesma coisa. E aqui eu faço alusão ao que nós lemos, o artigo 1336, inciso 4. Vai ser muito difícil que alguma postura como essa narrada, perigosa, arriscada, incômoda, problemática, seja com relação à saúde, sossego, bons costumes, não se enquadre lá. Então, na pior das hipóteses, porque nós sabemos que as convenções, os regimentos, eles tendem a ser bem detalhados, mas não dá para prever tudo, né? É humanamente impossível. Nós vamos, como reforço, lembrar o que está lá diretamente na lei, o resguardo ao direito de vizinhança aplicado à vida em condomínio. Sossego, segurança, salubridade, bons costumes. Perfeita colocação, doutor, como sempre. Aqui o João Carlos Bistock, obrigado, João Carlos, mas eu acho que eu só vou colocar a tua pergunta para consignar a tua participação aqui, mas quero crer, João, que a tua pergunta já foi respondida. Ele pergunta qual o quórum exigido para tal. Então, o doutor já explicou essa questão dos 3/4, a gente já discutiu essa situação. Doutor, nós queremos agradecer mais uma vez a sua participação, a participação de todos em especial, o nosso palestrante, Dr. João Paulo Rossi Pascoal, que nos proporcionou com um rico conteúdo e com essa brilhante apresentação. Eu não posso deixar aqui de consignar o esforço, o trabalho da nossa equipe de retaguarda, da Perla, da Luciana, da Mariana. Eu acho que o menino que está aí é o Igor também, que está nos auxiliando aqui para a possibilidade dessa live, todos os demais que vocês não veem aqui, mas que trabalham muito mais do que nós, que somente aparecemos na hora aqui para que isso aconteça e que aconteça para vocês. O nosso trabalho nesse momento ele é voluntário e ele é dedicado a todos vocês que estão aqui, dando a honra, a graça de nos acompanhar nesse momento. E esperamos que o tempo investido por vocês tenha sido justificado pela qualidade da palestra do Dr. João Paulo, pelas elucidações que ele trouxe na data de hoje, que tenha valido muito a pena esse tempo investido. Dr. João, mais uma vez, eu agradeço o teu voluntariado, a tua presença aqui, pela aula que o senhor nos prestou hoje, e quero abrir para as suas considerações finais, antes de eu fazer as últimas palavras.
Olha, eu só tenho a agradecer. Foi muito feliz aqui para mim, muito alegre. Me sinto honrado e sempre fico disponível quando puder auxiliar os meus amigos de Jundiaí, aos meus amigos do Secov. Então, foi uma alegria, obrigado pela oportunidade e sempre termino do mesmo jeito. Se o mundo é redondo, uma hora nós nos encontramos numa reunião de um condomínio, numa aula, numa palestra, numa mesa de audiência, e assim a vida continua, não é? E, doutor, que é uma presença do bem, uma presença de luz, é sempre uma satisfação poder encontrá-lo, poder abraçá-lo agora com a queda aí da pandemia, as coisas, a convivência está voltando ao normal. Em breve, terei essa grata satisfação de estar presente com vocês. Pessoal, quero lembrar a todos que a gravação desta webinar estará disponível no canal do Secov do YouTube a partir de segunda-feira, dia 17. Também no site da Proemp e do Secov, na segunda-feira, dia 17, será possível acessar novamente essa gravação e passar para os amigos, para quem não teve a oportunidade de estar aqui, porque este tema é muito polêmico, é muito atual e, da forma como o Dr. João Paulo abordou, é muito importante que os nossos síndicos e condôminos tenham esse conhecimento. Mais uma vez, eu quero agradecer à Proemp, à Secov, pela brilhante palestra do dia de hoje, o Dr. João Paulo, pela explanação maravilhosa e didática, e a nossa equipe de apoio. Desejo a todos um excelente feriado e uma boa noite. Até a próxima. Boa noite, até. Obrigado.